estamos de volta com o nosso debate eleitoral das eleições 2016, debatendo os temas de Catanduva e levando a você, eleitor, informações e subsídios para que domingo, dia 2 de outubro, você possa escolher o seu voto com decisão e com certeza. Nós estamos no terceiro bloco do nosso debate, direto do anfiteatro da Fundação Padre Albino, ao vivo, transmitido pela Nova TV e também pelo canal 10 da NET Catanduva. Neste terceiro bloco, em que contamos com as participações dos candidatos Afonso, Beth, Vignoli e Julinho para o cargo de prefeito de Catanduva, nós vamos ter então os candidatos fazendo perguntas também novamente para os candidatos, mas desta vez o tema da pergunta é livre. Nós vamos sortear agora, então, o primeiro candidato que fará a pergunta e ele vai escolher para quem perguntar e o tema também será de sua livre escolha. Para isso, nós vamos sortear. O primeiro candidato a fazer pergunta é o candidato Geraldo Vignoli, que terá 30 segundos para fazer a sua pergunta. Candidato Vignoli, o senhor fará a sua pergunta para quem? Para o Afonso Macchione. O senhor tem 30 segundos, por favor. Afonso, nós vivemos hoje uma situação como foi em 1996, que o senhor disputou a eleição e não tomou posse. Hoje nós temos um processo que o senhor sabe a gravidade dele, está no TRE, no Tribunal em São Paulo. Independente disso, vai para o Tribunal Superior Eleitoral. É um risco enorme, o senhor sabe a gravidade disso. Não seria mais elegante, com a sua história, deixar a candidatura entre aqueles que podem disputar a eleição? Obrigada, candidato. Seu tempo terminou. Muito obrigada. Nós temos, então, agora a resposta do candidato Afonso Macchione. O senhor tem 2 minutos para a resposta. Olha, é muito interessante, porque eu não estou disputando com uma liminar. Eu não fui julgado. Eu tinha um parecer contrário de um procurador e saímos vencedores aqui de um processo interposto pelo senhor, tentando me impugnar. O juiz da nossa cidade não acatou, o senhor recorreu, o procurador já foi favorável e o relator também. Agora, o seu processo, segundo consta, já está no Tribunal Superior. Então, eu não estou com essa preocupação, não. Eu acho que a situação minha não é grave, não cometi nenhum delito, fiz apenas um repasse com autorização da Câmara Municipal para o Grêmio Futebol Amador, que disputou o Sub-20, que disputou o Sub-17 e que tem lá a tabela dos jogos, tem lá a classificação do time e que o dinheiro foi aplicado corretamente. Então não cometi dolo, não cometi improbidade administrativa, e isso amanhã a população toda vai saber que nós saímos vencedores nessa julgamento do Tribunal Regional e vamos, depois o senhor vai recorrer para o Tribunal Superior, nós estamos amparados pelo Supremo Tribunal, que já pacificou essa matéria, que quem julga contas de prefeito, o senhor sabe muito bem, é a Câmara Municipal. E eu tive as 8 contas, todas elas aprovadas pela Câmara Municipal. Obrigada, candidato Afonso. Candidato Geraldo Vignoli, o senhor terá 1 minuto para a sua réplica. Nós conhecemos a sua persistência, mas o senhor sabe a gravidade do problema. O senhor foi considerado ficha suja pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É uma causa que foge à análise da Câmara Municipal, é um convênio e esse não tem nada a ver com as contas a serem analisadas pelas câmaras municipais. Nós vamos ver no futuro, mas eu acho que nesse momento nós estamos novamente num quadro parecido com o de 96. Eu tenho confiança que o senhor não vai ganhar a eleição para acabar com esse processo de vez, mas se porventura vir a ganhar, nós vamos ter aquela decepção como foi em 96. Muito obrigada, candidato Vignoli. O candidato Afonso terá 1 minuto para sua tréplica. A população todinha sendo enganada com carro de som, dizendo uma inverdade. O próprio juiz hoje nos dando uma liminar para suspender essa propaganda mentirosa que está nas ruas e na televisão. Ele julgou apto o nosso registro, indeferiu
o vosso recurso, e eu não sou ficha suja. Eu tive um apontamento do Tribunal de Contas e já foi feito o recurso, e com certeza nós vamos nos livrar dessa imputação. Não é o caso, me parece, o seu caso, que é uma situação muito grave e que, com certeza, a hora que o Tribunal Superior Eleitoral fizer a análise profunda, com certeza o senhor se tornará ficha suja, sem dúvida alguma. Muitíssimo obrigada. Então, nós vamos sortear agora o segundo candidato que fará a pergunta. O candidato é o Julinho Ramos, a quem o senhor dirige a sua pergunta. Geraldo Vignoli. O tema? Emprego. 30 segundos, por favor. Candidato, a inflação a 11% em 2015, 151 dias trabalhados para pagar impostos, 14 milhões de desempregados. Esse é o tamanho do desafio para buscar a sustentabilidade econômica e social da nossa cidade. Em um momento de crise, onde o setor produtivo não recebe incentivo das diversas esferas do governo, com um cenário com indústrias demissionárias, qual a solução para minimizar rapidamente o número de desempregados em nossa cidade? Boa pergunta. O desemprego hoje é o que mais aflige, especialmente aqueles mais humildes. Nós estamos numa situação em que o país todo vive esse drama e Catanduva está inserido nisso, apesar de que os índices de Catanduva são melhores do que o do Brasil. E como nós dissemos, todas as medidas que nós tomamos hoje, sendo o 5º melhor município no índice de atratividade das empresas, elas estão vindo para cá. Além da Frucamp, a Volvo está se instalando, teve o Hotel Ibis, a escola do lado do Ibis, o Toninho, o Dia, o Vencedor, a Vivo acabou de fazer um grande investimento na cidade, acreditando no potencial. Então isso é a longo prazo. A curto prazo, nós temos muitos cursos de qualificação e também nós estamos abrindo dois novos distritos depois de 30 anos. Portanto, é um trabalho de recuperação junto com a economia nacional que nós estamos fazendo a nossa parte e Catanduva está no ponto ideal para poder fazer esse grande salto de desenvolvimento. Eu acho que a capacitação profissional que nós temos hoje em Catanduva, tanto nos cursos gratuitos fornecidos pela área de cultura, pela área do fundo social, pela assistência social, em todas as áreas para socorrer as pessoas que mais necessitam num primeiro momento. Agora, a solução definitiva, ela está exatamente nesse trabalho de fôlego que foi feito pela primeira vez com responsabilidade nesses 3 anos e 9 meses, colocando o município de Catanduva entre os melhores do estado. É muito diferente uma empresa que queria vir para cá ter 165 municípios melhor que o nosso, que foi quando eu peguei, e hoje que só temos 4 municípios melhores do que o nosso no índice que avalia essa questão. Portanto, nós estamos no rumo certo, é um momento de muita dificuldade, estamos aí, junto com o Sim Comércio, com a Associação Comercial, fazendo um trabalho, segundo eles, nunca visto antes. Obrigada, candidato. Então agora passamos à réplica do candidato Julinho, que terá 1 minuto. Candidato, ao invés de a gente pensar em investir milhões para grandes distritos, que vão ter a longo prazo as indústrias, nós temos que pensar em resolver o problema agora. São 14 mil desempregados na nossa cidade, 1.800.000 a menos que giram no nosso comércio. Por isso o nosso programa é o projeto Catanduva de Empregos. Eu fui o único candidato que assinou o prefeito empreendedor do Sebrae. Todos foram candidatos e não assinaram. Isso diz que Catanduva tem que privilegiar o micro e pequeno, desenvolvendo os polos comerciais, os polos de prestação de serviços e, como eu disse, nas regiões, nos bairros mais distantes do centro da cidade, melhorar a qualidade de vida. Assim como a incubadora de empresas, tem muita gente com muitas ideias, só que não tem condição, não tem apoio mínimo da prefeitura. E como fazer isso? Baixando o IPTU e o ISS. Quanto mais empregos, menos impostos. Obrigada, candidato Julinho. Então agora passamos a palavra novamente ao candidato Geraldo Vignoli, que tem 1 minuto para a sua tréplica. Nós aprovamos recentemente um plano de incentivos, tanto para as empresas que querem se desenvolver, assim como as novas empresas. Estamos lançando, como eu disse, 2 novos distritos empresariais para que possa receber essas empresas e utilizar desses incentivos que nós fizemos. E também temos em andamento o Centro Tecnológico, que são 3 fases para poder se implantar.
Nós estamos na segunda fase, já passamos pela primeira, está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e, portanto, dentro de pouco tempo nós teremos a implementação desse importante instrumento que é o Centro Tecnológico, que acaba atraindo empresas de grande tecnologia e que, portanto, um emprego melhor do que aquele que nós temos hoje. Muito obrigada, candidato. Nós vamos então sortear agora o terceiro candidato que fará pergunta neste nosso quadro em que os candidatos perguntam entre si. A candidata Elizabeth Saul é que fará a pergunta. Beth, para quem você faz a sua pergunta? Eu vou fazer para o Julinho. Tema, fique à vontade. 30 segundos. Julinho, a dependência de drogas é um problema gravíssimo na nossa época. O que você pretende fazer para enfrentar essa situação que destrói milhares de famílias? Primeiramente, Desculpa. Agora sim, pode começar. Primeiramente, é investir em segurança. Ao invés de se gastar tanto dinheiro em aluguel de radares, em serviços que não são tão eficientes, começar a fazer o videomonitoramento, que existia, mas foi jogado às traças. Foram gastos mais de 600 mil reais da iniciativa privada e esquecidos. Hoje nem o equipamento existe. Nós queremos também aumentar o efetivo da guarda, para trabalhar em parceria com a Polícia Militar, trabalhar em conjunto, implantar, como nós já aprovamos a lei, mas implantar de verdade a atividade delegada. Nós aprovamos na Câmara, mas até agora nós não vimos. E além disso, Beth, nós temos que investir em saúde de qualidade, em capacitação. A assistência social não pode ser puramente entregadora de cesta básica, ela tem que dar capacitação, fazer o acompanhamento, cuidar das pessoas. Quando eu falo de cuidar das pessoas, não é que eu sou contra a escola, pelo contrário, é cuidar e aplicar bem o recurso. Não gastar milhões em praças, em parques, em fontes, em bebedouros, mas aplicar bem o recurso. E o problema da droga está na nossa cara. A droga corre solta à luz do dia, em todos os bairros. E cadê nossa segurança? Cadê a guarda para atingir esse percentual? Deixar de ser patrimonial para ser de vigilância. Dá para fazer muito, só que tem que ter boa vontade. Muitíssimo obrigada, candidato, pela sua resposta. Então, agora passamos à réplica da deputada, a candidata Beth Saul. Bem, primeiramente eu creio que é importante o investimento em educação. Quando eu falo de educação em tempo integral, eu falo exatamente porque você retira as nossas crianças, a nossa juventude, os nossos adolescentes da rua. Isso já é um ato, uma atitude extremamente importante. Esse é um ponto. Segundo ponto, nós temos que instalar aqui alguns órgãos que cuidam disso. Por exemplo, nós não temos ainda para valer o CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Droga, é que nós precisamos ter, porque eles lidam com esse universo. Além disso, precisamos aprofundar o programa de braços abertos, o programa Recomeço, o programa de redução de danos, que são programas todos voltados para o enfrentamento e cuidados com aquelas pessoas que, infelizmente, têm dependência química. Obviamente que a questão da segurança, ela passa pela prefeitura, mas ela também tem que ser dividida com outras esferas de governo, como Estado e União. Obrigada, candidata, pela sua resposta. Agora nós vamos à tréplica do candidato Julinho. E com certeza investir em educação, ocupando o tempo ocioso das nossas crianças, integrando as famílias, utilizando melhor os espaços que já tem dentro das escolas, levando cultura, esporte, lazer, tirando do centro da cidade, que só quem tem veículo e moto pode vir, e quem está nos bairros. Por isso, a nossa ideia para a educação, sem contar o básico, que é aumentar as creches, aumentar as escolas, mas investir na qualificação dos profissionais, dar dignidade aos professores, não só eles, a merendeira, a auxiliar de limpeza, as diretoras, dar condição para que elas trabalhem, aproveitar, como eu disse, melhor os espaços e colocar dentro da grade curricular a cidadania, o empreendedorismo, assim como tem o projeto Cidadão do Futuro, onde a criança, a partir dos 6 anos até aos 14, começa a trabalhar isso dentro da escola, a capacitação. A senhora falou uma frase importantíssima, que a criança sai da escola, o jovem, e não tem emprego. Por isso que nós temos que capacitá-los desde o começo. Muitíssimo obrigada, candidato. E agora, então, o candidato Afonso necessariamente fará a sua pergunta para a candidata Beth. Qual o tema que o senhor escolhe?
Candidata Beth, a administração do PT em Catanduva ficou marcada por ser muito assistencialista. Qual a vantagem de cultivar uma situação de miséria, ao invés de capacitar as pessoas, gerando emprego e renda e trabalho, e recuperar a dignidade, como nós fizemos com o trabalho certo? Me permita dizer, candidato Afonso, que eu não concordo. Desculpe, pode continuar. Então tem que zerar. Zera ali pra gente, por favor. Não zerou ainda. Me Agora permita dizer que eu zerou. não concordo com esta colocação. Primeiro que programas sociais são aqueles que elevam a cidadania, que melhoram a autoestima das pessoas, que promovem o bem-estar. E é isso que nós fizemos. Nós tivemos dezenas de programas sociais numa cidade que nem sabia o que era um programa social. E nós apresentamos aqui vários deles, com crianças, com gestantes, com idosos, com desempregados, com trabalhadores de todos os segmentos, enfim, com donas de casa. Todos eles passaram por os nossos programas e eles foram frutíferos. E os resultados foram fantásticos. Sabe por quê? Porque por conta desses programas sociais, nós tivemos uma cidade sem dengue, inclusive que o ex-ministro José Serra da Saúde esteve aqui para verificar o que nós estávamos fazendo para isso. Nós tivemos a menor taxa de mortalidade infantil do país. Catanduva foi considerada a Canadá brasileira. Esses são índices. Nós não tínhamos uma criança de rua. Todas as crianças estavam dentro da escola. Fizemos um rearranjo, uma reorganização na rede municipal de educação e colocamos todas as crianças dentro da creche. Assistência não é isso. Programas sociais são programas que valorizam a vida humana, que valorizam aquelas pessoas que estão precisando de um primeiro ponto para depois elas caminharem sozinhas. Os programas sociais têm a porta de entrada e tem que ter a porta de saída. É isso que nós entendemos. Quando você faz o Bolsa Escola, o Bolsa Família, ele tem a porta de entrada, mas ele também tem a porta de saída. Por isso é que é importante. Nós não podemos achar que uma cidade que tem profundas carências como Catanduva, né, e já teve até muito mais, a gente não coloque em prática programas sociais porque achamos que eles são assistencialistas. Não, longe disso. É promoção da cidadania, é promoção da vida humana. Obrigada, candidata. O candidato Afonso agora tem 1 minuto para sua réplica. Olha, deputada, não é bem assim que nós assumimos a prefeitura. Quando nós assumimos a Secretaria de Assistência Social, ela ficava no fundo de uma casa, lá na Rua 3 de Maio, que nem placa tinha. As pessoas tinham muita dificuldade de localizar onde era a assistência social. Tanto é que quando nós mudamos de lá e construímos uma sede própria, a vizinha falou, graças a Deus que vocês estão mudando, porque eu cansava de ficar informando onde que é a sede da assistência social. Então, entre o que se fala e o que foi feito, tem uma distância muito grande. Esses projetos todos apareciam muito bonito no jornal e na televisão, mas na prática mesmo, a população não recebeu esses benefícios todos que a senhora acaba de colocar. Ok, candidato Afonso, obrigada. Candidata Beth, a senhora tem 1 minuto para sua réplica. Não, eu acho que às vezes, eu não sei se você estava morando aqui naquela época, Afonso, porque não é possível você não saber que Catanduva tinha a menor taxa de mortalidade infantil do país. Não é possível você não saber que nós não tínhamos um caso de dengue na cidade. O país inteiro reconheceu isso. Como que você não se lembra disso? Precisa se lembrar, porque isso é importante. Agora, a sede da Secretaria de Assistência Social, a gente não pode esquecer que os orçamentos, equiparar os orçamentos, naquela época, a receita da prefeitura, quando se entrou, em 1997, era 39 milhões. Saiu-se com uma receita de 105 milhões, sem subir imposto, sem subir água, sem subir IPTU, sem subir ISS, apenas cobrando de forma mais eficaz, apenas cobrando de forma mais eficiente. Os bancos em Catanduva não pagavam ISS, não pagavam ISS. Nós passamos a cobrar dos bancos, que é um setor financeiro que mais renda tem. Muito obrigada. Muito obrigada, candidata. E assim nós encerramos o nosso terceiro bloco do nosso debate para as eleições municipais 2016. Nós vamos para mais um breve intervalo e voltaremos daqui a pouco com as considerações finais dos nossos candidatos. Até já.